Questão de estatística da prova do Enem de 2013, que você precisava dominar dois conceitos que eram os conceitos de frequência absoluta e frequência acumulada, beleza? Ela foge um pouquinho dos padrões, porque simplesmente era a gente calcular a mediana, mas os dados não estavam tão simples assim de a gente analisar, beleza? Se você não sabe o que eu tô falando, se você quer entender esses conceitos, fica aqui comigo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas antes, se você tá chegando aqui, se é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e curtir esse vídeo, isso ajuda pra caramba a divulgação do meu trabalho e ainda você tá sempre sendo notificado dos próximos vídeos que eu postar por aqui, beleza? Então você quer aprender? Então vem comigo. Galera, então vamos lá, vamos começar lendo a questão, né? Pra gente entender sobre o que ela tá falando, ó. Ele fala aqui, vou pegar a vermelhinha aqui, ele diz que foi realizado um levantamento nos 200 hotéis, então eu tenho 200 hotéis de uma cidade, no qual foram anotados os valores em reais das diárias para quarto padrão de casal e a quantidade de hotéis para cada valor da diária. Beleza. Os valores da diária, então, eu tenho o A custando R$200, o hotel B custando 300, o C 400 e o D 300. No gráfico, as áreas representam as quantidades de hotéis pesquisados em porcentagem para cada valor de diária. Então, a primeira coisa que a gente precisa analisar aqui é que eu tenho 200 hotéis. Então, eu vou fazer a divisão proporcional em porcentagem de quantidade de cada um dos hotéis, tá? Então, primeiro, 25% dos hotéis eram do tipo A, beleza? 25%, gente, se você quiser calcular 25%, você calcula 25 sobre 100 vezes 200, beleza? Posso simplificar esse cara com esse. 200 sobre 100 dá 2. 2 vezes 25, 50 hotéis. Então, aqui eu tenho 50 hotéis. Pelo mesmo motivo, aqui também dá 50 hotéis. Mas aí, deixa eu te dar uma dica. Calcular 25% é você calcular a metade da metade. Então, é você dividir por 2 duas vezes ou dividir por 4. Então, se você pegar 200 e dividir por 2, dá 100. Se você dividir por 2, 50, você conseguiria fazer esse cara, tá? Tirar 10% é um dos conceitos mais simples, é uma das formas mais simples de calcular a porcentagem, que é só você tirar um zero. Se você tirar um zero do 200, sobra 20 hotéis. Então, eu tenho 50, 20, 50, 40 é 4 vezes 10. Então, aqui dá 4 vezes 20, que dá 80 hotéis, beleza? Então, aqui, galera, eu tenho as porcentagens de cada um dos hotéis e já tiradas em cima das quantidades total que ele me deu no problema. Então, o hotel A vale R$200 a diária, o B, 300, o C, 400 e o D, 600, é esse que tem menos aqui. Para análise dessa questão, para a gente fazer, ele pediu o valor mediano. Para a gente fazer o valor mediano da diária, a gente vai precisar construir uma tabelinha que eu já construí aqui embaixo para agilizar, beleza? Aqui você vai colocar os valores das diárias dos hotéis. Então, primeiro, eu tenho o hotel A com R$200. Então, ó, 200 aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo. Então, 200, esse aqui é de preto, 200. O outro é 300. É 300? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui em cima. 300, 400, 600. 300, 400 e 600. Então, aqui a gente precisava construir essa tabela. Galera, o que é a frequência absoluta? A frequência absoluta é o número de vezes que aquele quarto apareceu. Então, por exemplo, o hotel A, esse aqui é o A, esse é o B, esse é o C e esse é o D, né? O A, ele apareceu 50 vezes. Ó. O B de bola apareceu 50 vezes também. O C de casa apareceu 80 vezes, que é o maiorzão lá. E aqui apareceu, se eu não me engano, foram 20 vezes. Beleza? Isso é a frequência absoluta, é a quantidade de vezes que aquele dado apareceu, no caso aqui, o valor do quarto. Beleza? Vamos agora olhar para a frequência acumulada. A frequência acumulada
A quantidade que esse elemento aqui apareceu, a gente vai usar a referência da frequência absoluta. Então, aqui eu vou olhar toda a soma para cima. Então, até aqui eu tenho 50 quartos. Quando você vai para esse cara aqui, você não vai pegar simplesmente esse 50, você vai pegar todas as somas de quantidade que tem dele para cima. Então, eu tenho 50, 50, 100. Você vai acumulando, você vai somando. Esse cara, você vai pegar o 80 e vai somar todo mundo para cima. 180 e aqui 200. Então, a frequência absoluta, frequência simples absoluta, é a quantidade que aquele dado apareceu. E a frequência acumulada, você precisa ir acumulando, você precisa ir somando. Por que isso é importante? Porque ele perguntou o valor da mediana. Lembrando que o que é mediana? Mediana é quando a gente coloca os dados em rol, quando a gente coloca os dados em ordem, olha aqui para mim. Como é que a gente calcula a mediana? A gente coloca em ordem numérica, crescente ou decrescente, e pega o valor que está exatamente no meio. Aqui eu tenho um problema, que como eu tenho 200 quartos, eu não vou ter um valor no meio. Presta atenção aqui. Quando eu tenho esses 3 dados aqui, ó, assim, a mediana está aqui no meio, é 2. Não tem nenhum problema. Mas quando eu tenho 4 dados assim, repara que eu não tenho um valor no meio. Eu tenho 2 centrais, né? Eu tenho 2 elementos centrais. Como é que a gente faz quando a gente tem 2 centrais? A gente faz a média aritmética deles, que seria somar e dividir por 2, aqui dá 2,5. Então, aqui eu tenho 200 termos. Eu não tenho um central, eu vou ter 2 centrais. Quem vão ser os 2 centrais? Vai ser o centésimo, só você dividir por 2, centésimo, mais o centésimo primeiro e dividir por 2. É isso aqui que a gente vai precisar fazer, tá? Vou colocar até aqui, ó. Eu vou pegar o centésimo, mediano, vou pegar o centésimo, mais o centésimo primeiro e vou dividir por 2. Por isso a gente fez a frequência acumulada. Porque se você olhar o centésimo termo, ele está exatamente aqui, ó. O 300 é o centésimo termo. Então, eu vou pegar 300, vou somar com o centésimo primeiro. O centésimo primeiro já está no próximo grupo. O próximo grupo é 400. Então, 300 mais 400 dividido por 2. Se eu somar, isso dá 700 sobre 2. Se eu dividir, dá 350, tá? Acabei ficando na frente, dá uma olhadinha aqui, você soma lá, 300 com 400, dá 700, 700 sobre 2, 350, gabarito, letra C de casa. Galera, era uma questão, olha aqui pra mim, é uma questão que eu considero não tão simples, tá? Não é tão simples você calcular mediana dessa maneira. A gente está muito acostumado a ter os dados, mediana, valor central, mas aqui a gente precisava dessa construção, dessa tabelinha aqui, para a gente conseguir fazer essa parada, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você achou, como é que você fez essa questão, como é que você faria para eu entender aqui de vocês, tá bom? Galera, foi um prazer tê-los aqui comigo. Se esse vídeo te ajudou, não deixe de curtir, isso é muito importante. Compartilhe isso aí no grupo de vocês, isso é muito importante para o meu trabalho, tá bom? Te espero aqui no próximo vídeo. Um beijão e até a próxima. Falou e fui!